Hoje iremos trazer para as falas e as pausas uma questão, uma pergunta, na verdade, que foi colocada através de um dos vídeos do YouTube e nós vamos, né, colocar a questão aqui exatamente como ela foi escrita e ela é assim: amor a si, amor ao próximo seria uma das soluções ao crescimento? Tá, beleza. Começar, hein? Olha, cada um tem a sua visão. Eu vou dizer o que a minha experiência de vida me fez com que eu concluísse sobre esse assunto. Eu vejo essa ênfase no amor a si mesmo e amor aos outros muito grande nas religiões, na sociedade. E é claro que o amor a si mesmo e o amor aos outros tem um impacto construtivo para mim mesmo e para os outros. Agora, o meu questionamento sobre isso é que esse amor, ele, ele, ele é como se fosse um convite a fabricá-lo. O amor a si mesmo, então o amor a si mesmo é grandioso, é construtivo, é transformador. Qual que é a palavra que ele usa aí? Ele tem a palavra amor ao próximo, amor a si mesmo. Seria uma das soluções ao crescimento. Soluções ao crescimento. É, então, existe uma mobilização para que a gente desenvolva algo, que é o amor a si mesmo e ao próximo. Só que eu sinto, assim, pelo que eu experiencio em mim, o amor como consequência a um silêncio mental. O amor aflora, o amor a si mesmo, maior compreensão. Quando eu removo aquele ruminar, quando existe uma diminuição, quanto maior a diminuição do ruminar mental, quanto maior eu percebo que eu tenho uma consciência límpida de mim mesmo, sem julgar-me, silenciosamente. Quanto mais eu percebo o outro silenciosamente, porque o julgamento é um processo de ruminação mental. Quanto mais existe esse silêncio interno, mais eu percebo que o amor aflora. Então, o amor, eu não consigo ver em mim como algo fabricado diretamente. E essa é uma questão muito delicada. Ele é consequência de algo maior, que é esse silêncio interno, é essa consciência mais límpida, profunda, sem distorções, sem contaminações de pensamentos. Isso gera o amor, tanto a mim mesmo como ao outro. E a impressão que eu tenho é que a ênfase religiosa ou cultural em cima do amor, ela foi super válida, porque parece, não sei se eu estou errado, que essa fase, né, da gente enfatizar a presença, a consciência, como o elemento básico
do melhor de nós, parece que as pessoas não tinham capacidade de entender isso. Não havia maturidade suficiente para entender isso. Não sei, posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é essa. Nós estamos entrando numa outra etapa. A maioria, estou dizendo a sociedade como um todo. Agora nós estamos introduzindo mais claramente o valor da presença. O valor da consciência a esse momento, que gera silêncio mental. A presença a esse momento gera bem-estar. Então, eu não vou procurar o bem-estar diretamente, eu preciso silenciar primeiro. Eu não vou procurar eu preciso primeiro silenciar, mas o silêncio também não é procurado diretamente. Eu preciso primeiro chamar a presença, a consciência ao momento. Aí sim é que a mente fica quieta. Então, o que eu vejo é colocar as primeiras coisas na frente. O amor, por muito tempo, foi colocado na frente. Mas ele se revelou como hipócrita na maioria das vezes. Muito se fala de, mas pouco se vive. Discursos abundam, mas pouco se vive. Porque a base do amor enraizado não foi tão cultivada. Ele pode existir, mas procurar diretamente, pessoalmente, eu acho que eu sinto que é um trabalho equivocado. Essa presença, essa consciência ao momento, é a grande matriz do melhor do ser humano, que inclui, sim, como eu falei, o silêncio interno, que inclui o bem-estar, que inclui a sabedoria, que inclui o amor, que inclui a naturalidade, que inclui a autenticidade. Mas a matriz é essa consciência. Agora, isso não quer dizer que a gente deva desprezar o amor ou o cultivo do amor. Na verdade, o que eu sinto que a minha percepção aponta que essa presença é o ponto principal, essa mobilização para estar consciente do momento, portanto, sem essa ruminação mental, e aí abrir as comportas para o amor. Aí é uma coisa assim, bem pessoal minha, que eu identifico. De novo, quando a gente pensa, eu medito, logo eu vou ficar mais presente no dia a dia. Eu descobri depois de muito tempo que para mim isso era uma ilusão. Eu medito, mas eu preciso, para estar mais presente no dia a dia, chamar a presença no dia a dia. Eu já falei isso, não é automático, não sinto que é automático. Eu medito logo automaticamente, eu vou ficar mais presente. Não, eu vou ficar mais familiarizado com a presença de tal forma que no dia a dia eu também possa chamar a presença. E aí sim, estar mais presente no dia a dia, e aí sim, a partir daí, ter atitudes, comportamentos mais saudáveis, mais adequados. Então, em relação a essa questão do amor, me parece a mesma coisa. Eu posso desenvolver a presença, eu fico realmente presente, mas eu também preciso abrir as comportas, intencionalmente, da amorosidade. Porque se eu não abro as comportas, eu posso ser uma pessoa super presente,
Mas eu fico tão obcecado por isso que a pessoa pode se tornar fria. Quando a gente vê, por exemplo, mosteiros orientais, em que existem mestres, existe discípulo, que seja filmes, mas que representam o que de fato acontece ou acontecia nesses mosteiros, não havia calor humano, não havia alegria, não havia prazer, não havia amor, calorosidade mesmo. Porque a obsessão era presença, 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 sem abrir as comportas para essa dimensão. Eles retesavam as outras portas para focar apenas nessa. Mas aí as consequências não eram o ser pleno, o ser natural. Era um ser fechado, presente, mas fechado, presente, mas tenso. E aí aquele vídeo que a gente falou sobre Zorba, o Buda do Osho, para dar uma abertura, trazer alegria ao Buda. O solo é fértil, mas as comportas precisam ser abertas. Então, de certa forma, falar da importância do amor, sim, claro. A diferença de uma pessoa que verdadeiramente se ama e a pessoa que não se ama é enorme. A diferença de uma pessoa que transborda amorosidade e a que não transborda é enorme. Mas essa conversa toda sobre o amor, eu sinto que ela é boa para que me impulsione, a uma vez que eu vá conquistando mais presença, eu abro as comportas da amorosidade. Dê as boas-vindas, mas não de uma forma fabricada. Simplesmente permita a vazão, permita o fluxo, permita a naturalidade desse amor. Porque quando a gente começa a escutar, ter mais consciência, que a meditação traz, que a presença traz, a gente começa a escutar, se a gente estiver aberto a isso, algumas vozes internas, alguns pedidos internos de solidariedade, de companheirismo, de respeito, de empatia. Aí eu só preciso dar vazão a isso. Eu tive um impulso amoroso, eu me conscientizei desse impulso. Eu precisei de consciência. E eu abro as comportas para isso, eu deixo que saia. Eu já sei que tem valor abrir as comportas. Talvez graças a toda essa fala sobre amorosidade que as religiões, a sociedade falam, mas que fica só na fala. Mas tendo a experiência da presença, se eu escuto e dou permissão, ela naturalmente se expressa. Eu tenho observado isso. Essas vozes que falam, não faça isso, cara. Manda uma mensagem para essa pessoa agora. Expresse de alguma forma o teu cuidado com ela. Aí eu dou vazão. Mas eu precisei da consciência, da presença para escutar aquela vozinha interna. Se eu estiver na correria, eu não vou nem escutar. Então é uma visão um pouco diferente, eu imagino que seja, né? Diferente do que a maioria entende sim, o amor a si mesmo e aos outros é algo valioso para o nosso crescimento. Mas se eu esqueço a presença,
Essa amorosidade, ela não tem solo interno fértil, porque a mente continua barulhenta. Numa mente barulhenta, o amor não tem solo para se desenvolver. É a maneira de diminuir o barulho da mente elevando a presença. Aquela coisa diametralmente oposta. Agora, o cuidado deve ser feito. Prioriza o que é prioritário, prioriza o que é a base, prioriza o que é a matriz, mas abra as comportas. Escute a voz interna que faz o apelo a um gesto amoroso, respeitoso. Dê vazão, permita esse fluxo. E se existem determinados conceitos, como havia e há em determinadas tradições, dessa coisa seca, fria, a pessoa fecha. Então a ideia e o trabalho de trazer o Zorbo Buda, quem não assistiu aquele vídeo, eu acho que vale a pena, um vídeo, para mim, pessoalmente, riquíssimo. Trazer a alegria para o Buda, o amor para o Buda, a dança para o Buda, o prazer para o Buda. Aí a coisa fica mais completa, fica inteira, fica integral. É, compartilhando aí o que eu sinto, o que eu experimento, o que eu fui captando ao longo do tempo, né? Bom, eu gostei bastante da resposta, da elaboração, das falas em volta dessa pergunta. Eu espero que a pessoa também tenha gostado. Eu, sinceramente, fiquei bem curiosa em querer saber o que poderia ser dito em relação a isso. E eu gostei muito da abordagem de disso ser uma consequência do processo, né? E de ser algo que não é criado, e através desse convite do silêncio e de como criar abrir o espaço, né? Para aí vem todas essas palavras que são muito usadas e amor, paz, bem-estar. Então eu eu gostei dessa visão, sim. É, eu tenho aqui, interessante, eu tenho aqui no meu sítio, eu resolvi plantar quando eu mudei para cá, várias árvores frutíferas. Só que o terreno é assim, é descida, né? E o terreno o terreno ele precisa de tratamento. Não basta plantar, é preciso um solo fértil, um solo bom. A árvore frutífera que me dá mais frutos, aliás, é praticamente as duas árvores que me dão mais frutos aqui são aquelas que estão na baixada, porque Uhum. aí ela acumula, o pessoal daqui fala cisco, acumula terra fértil, adubo, aí cresce, né? Eu tenho uma laranja champanhe aqui que ela dá muita laranja champanhe e muito boa. E tem um pé de caqui aqui, mas porque está nesse solo fértil. Então a gente tem que lembrar, o solo tem que estar fértil. Não adianta você querer cultivar se você não tem um solo fértil. E a presença é o solo fértil. Para essas paz, sabedoria, amor. Aí sim, é isso Faz aí. todo Minhas sentido. arvinhas hoje mesmo já comi, fiz uma vitamina com 4 das laranjas champanhe. Elas são grandes, sabe? São uma delícia.
Caqui não está na época. Tem isso também, né? A época certa. Tem a época certa. Aí é aquela história, né? Quando a gente sabe que tem a época certa, eu não preciso nem de paciência, eu já sei, né? Eu já sei que tem a época certa. Lembrando do outro vídeo, né, que a gente falou de paciência. Mas tá bom. Vera, mais alguma coisa? É um assunto delicado, né? Eu Muito. quero assim dizer que o que eu disse é a verdade absoluta. Eu estou compartilhando a minha impressão em função de uma série de coisas e aí cada um é que tem a sua própria visão, né? É, Beleza? beleza. Obrigada.